Olá, alunos! Voltamos a falar sobre movimentação e distribuição. Sou a professora Mariana Mello e hoje nós estamos na última competência dessa disciplina, que é a competência que fala de modais de transporte. Eu acredito aqui que todo mundo conhece pelo menos um ou dois modais de transporte. Eu imagino que todo mundo anda de ônibus, vários fazem compras pela internet, vários recebem encomendas em casa. Então, para que tudo isso aconteça, é necessário que haja algum meio de transporte. Hoje nós vamos falar sobre alguns modais de transporte, quais são os mais utilizados e as principais características que fazem com que os gestores decidam entre um ou outro modal de transporte a ser utilizado. O conceito de modal de transporte para Balot é: o sistema de transporte doméstico refere-se a todo o conjunto de trabalho, facilidades e recursos que compõem a capacidade de movimentação na economia. Esta capacidade implica o movimento de cargas e de pessoas. Como falamos em vídeos anteriores, sabemos sim que a movimentação envolve cargas e pessoas. No entanto, devido ao foco do curso, estamos priorizando e focando a movimentação de cargas e de mercadorias. Para falar de modais de transporte, é importante falar sobre três pilares. Como vimos em vídeos anteriores, o nível de serviço também tem três pilares, que são os elementos de transação, de pré-transação e de pós-transação. Quando falamos de custos, falamos sobre a redução dos custos ao envolver os níveis de estoque, processamento de pedidos e entrada de pedidos em carteira. E agora vamos falar sobre três pilares dos modais. Temos os modais primários de transporte, os serviços integrados de transporte e as agências primárias de transporte. Dentro dos modais primários de transporte, nós temos os 5 principais, que são ferroviário, rodoviário, aquaviário, dutoviário e aéreo. Os serviços integrados de transporte são os serviços que fazem um elo entre os modais de transporte. E as agências primárias de transporte podem ser citadas como serviços para pequenos volumes e associações de usuários dessa área de transporte. Para fazer com que esses três pilares se transformem em serviços e cheguem até os clientes para garantir a satisfação do cliente, que é o objetivo principal da companhia, é preciso passar pelas barreiras de distribuição. As barreiras de distribuição fazem relação com o conceito de nível de serviço que nós vimos e com o conceito das prioridades competitivas. Porque esses assuntos estão todos relacionados e interligados. Imagine que uma das barreiras de distribuição que pode ser encontrada é o espaço. Vamos pensar em um exemplo de um cliente que faz pedidos constantemente de quantidades variadas de diversos itens. Para conseguir atender esse cliente com um nível de serviço de, por exemplo, 98%, a empresa pode decidir ter um estoque alto de todos os itens para fazer com que, à medida que o cliente ponha o pedido, eles garantam ter aquele item no estoque. No entanto, o espaço pode ser uma restrição, porque para cada um dos itens, mesmo que sejam itens de pequenos volumes, é necessário, por exemplo, que a empresa tenha pallets completos desse item. Vocês devem lembrar do que é um pallet, está lá no caderno da disciplina de movimentação e distribuição, que é aquele estrado de madeira onde são unitizados os produtos. Então imagine que essa empresa tem muitos itens, este cliente coloca pedidos com muita frequência de vários itens diferentes. E o padrão de armazenagem desta empresa exige que para cada item haja pelo menos o espaço para um pallet inteiro. Então talvez seja uma barreira para o atendimento deste cliente a questão de espaço. Se uma das prioridades competitivas desta companhia for flexibilidade ou, por exemplo, qualidade, ela pode elevar esses estoques e colocar essa ação de ter um pallet para cada um. Se, pelo contrário, a prioridade competitiva for custo,
ela é uma empresa que decide manter baixos níveis de estoque. Pode ser que isso seja uma barreira muito forte e muito difícil de ser ultrapassada para atender esse cliente. Um outro ponto que deve ser observado é o custo, assim como o tempo. Imagine também que neste exemplo que eu citei, essa é uma empresa que tem como prioridade competitiva o tempo, atender rápido o cliente. Então ela vai tomar a decisão de manter esses estoques sim, porque é uma prioridade para a empresa atender de forma rápida os seus clientes e garantir a satisfação dele. Outro ponto, outro exemplo que podemos citar. Imagine uma empresa que atende a clientes que ficam no interior do estado. Essa empresa ela tem grandes clientes na região metropolitana do Recife e pequenos clientes no interior do estado. O custo que ela vai ter com o frete, com o transporte para colocar os produtos nos clientes que são da região metropolitana do Recife vai ser bem diferente daquele custo que ela vai ter com o transporte para levar o produto para os clientes do interior. Mas por que isso? Por que o custo vai ser diferente? Ora, os clientes da região metropolitana do Recife são clientes grandes, que compram grandes volumes. Então, essa empresa pode fazer entregas com cargas fechadas. Os clientes lá do interior são clientes que compram quantidades menores. Então, não raro, essa empresa vai precisar esperar um pouco para ter vários pedidos de vários clientes para conseguir formar uma carga e aí sim efetuar a entrega de forma fracionada nesses clientes. Então, é muito importante que essa empresa tenha essa avaliação dos clientes, da segmentação e classificação desses clientes, como a gente já falou em vídeos anteriores, para garantir uma otimização dos custos com frete, para evitar, por exemplo, mandar uma carga para um cliente no interior, uma carga apenas para um cliente, sem a carga estar fechada. Essa empresa vai ter que pagar o custo do frete do veículo completo, como se fosse uma carga cheia, mas só da carga daquele cliente. Então, o custo do frete vai se elevar muito e isso pode não ser bom para a companhia. Além disso, é importante ressaltar o ponto da competição. Ok, a empresa pode decidir não fazer entregas nos clientes do interior, porque isso pode gerar grandes custos elevados e demandaria muitas pessoas na operação e um trabalho maior para juntar essas cargas fracionadas dentro de uma carga fechada. Mas se a concorrência ela entrega produtos nesse cliente, aqui vem o fator da competição. Se eu decidir não entregar, a concorrência vai entregar. E aí, o meu produto não estará na prateleira para competir com o produto da concorrência. Então, é uma decisão da empresa, depende da prioridade competitiva, do que é foco para a empresa. Se a decisão for não entregar, ok, é uma estratégia da companhia. No entanto, se ela decidir entregar, ela precisa fazer as análises de custo e como ela será compensada por fazer essas entregas em clientes mais distantes. Aqui nós temos uma divisão de como está, uma estratificação de como está a utilização dos modais de transporte no país, conforme a ANTT. Nós podemos perceber que o modal rodoviário é, sem dúvida, o mais utilizado hoje no país. Vemos também que em segundo lugar está o modal ferroviário e depois vem os modais aéreo, aquaviário e dutoviário. Aqui nós vamos ver por que o modal rodoviário é sempre o primeiro e é o mais escolhido pelas empresas. Podemos ver nesta tabela que temos uma pontuação para cada uma dessas características operacionais, para cada um dos modais que estamos estudando. Pensem que o número 1 é posto para o modal que tem uma excelente operação nesta característica. Então, vejam aqui. O modal rodoviário é um dos que tem maior disponibilidade. Então, é muito comum, é muito mais fácil conseguir veículos e meios de transporte do modal rodoviário para conseguir fazer as entregas para os clientes. Da mesma forma, voltando um pouco, que o modal aéreo é o que tem maior velocidade para efetuar as entregas. Não precisam nem explicar os motivos. Vemos aqui também que o modal aquaviário
ele tem a numeração 1 para capacidade. Uma vez que os navios podem transportar muitos containers ao mesmo tempo, então é possível carregar numa mesma carga uma quantidade muito alta dos produtos. Então, por isso que o modal aquaviário ele está aqui com o número 1 para o quesito de capacidade. Vemos também que no quesito velocidade, apesar do modal aéreo ser o primeiro aqui, o modal rodoviário ele está em segundo. Ou seja, se imaginarmos que na rota de Recife para São Paulo, é possível hoje fazer uma viagem, transportar uma carga, num período de 5 a 6 dias, então é um tempo relativamente rápido, que se consegue transportar uma carga entre duas regiões tão distantes do país. Uma coisa importante ao se falar em modal, principalmente nesse comparativo de modais, é o planejamento para contingências. Sabemos, vocês devem saber, devem ter visto nos jornais e notícias recentes, que houve uma mudança na legislação que trata do trabalho dos motoristas. Então, atualmente, os motoristas precisam ter um tempo de descanso regulamentado, precisam ter esse tempo de descanso, mesmo durante o dia, a cada 4 horas eles precisam parar para descansar. Então, tudo isso gerou um grande impacto no processo de transporte do modal rodoviário. E isso afetou também um plano de contingências para as empresas. Imagina a empresa que usa um produto que venha do estado de São Paulo, por exemplo, como foi o exemplo que eu citei agora há pouco, e esse produto passava 5 dias para chegar aqui em Pernambuco, no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, por exemplo. Imagine que essa empresa não fez uma boa programação do estoque desse produto e precisou comprá-lo com urgência e gostaria que esse produto chegasse aqui em bem menos tempo, em 3 dias. Com essa mudança da legislação, fica muito mais difícil para que a empresa consiga fazer com que esse produto chegue aqui, neste prazo, através do modal rodoviário. Então, talvez nessa situação, seria uma opção, se for possível, a empresa utilizar o modal aéreo. Só que é necessário, ao fazer esse planejamento de contingências, decidir que o modal aéreo é, por exemplo, uma alternativa ao modal rodoviário, considerar as questões de custo. O modal aéreo é muito caro. Transportar qualquer produto no modal aéreo exige uma série de requisitos, avaliação de que o produto vai ser transportado e o custo é muito mais alto. Então, num momento como esse, é necessário que sejam avaliados os critérios, sejam avaliados os custos e o impacto da falta desse produto na empresa. Se por acaso o custo da falta desse produto, da ruptura deste produto na companhia, for maior do que trazê-lo em outro tipo de modal, então provavelmente se decidirá por trazê-lo em outro tipo de modal. Mas é necessário que fazer essa avaliação, considerar que todas as variáveis envolvidas nessa tomada de decisão para não tomar decisões erradas e trazer como impacto altíssimo na realidade custo para a companhia. Vemos aqui que, conforme Ballow, ele diz que o fator-chave no planejamento contra contingências é a capacidade de identificar situações potenciais de risco, determinar a probabilidade da sua ocorrência e avaliar seu impacto no sistema. Então, por mais que uma empresa tenha um modal rodoviário específico que seja sempre utilizado, é importante planejar-se para as contingências e deixar outras opções, não ter apenas uma transportadora em alguns casos, a não ser que seja uma decisão da empresa, trabalhar com uma transportadora, trabalhar em cima do padrão dessa transportadora e garantir que ela tenha uma prestação de serviços no nível de serviço que a empresa deseja, mas em outros casos é interessante ter mais de uma transportadora ou a utilização de mais de um modal de transporte para garantir o atendimento aos clientes e para que sejam superadas aquelas barreiras de distribuição que a gente viu lá na frente. Outro ponto importante é a decisão de contratar o terceiro ou não. Numa operação de transporte, pode ser necessário, em alguns casos, contratar uma empresa terceirizada para efetuar essa operação. Essa é uma decisão de quem trabalha na área de movimentação e distribuição e é preciso que sejam envolvidas questões como custo e desempenho para se decidir
se há necessidade e se é viável e ou melhor para a empresa terceirizar a operação ou não. Bem, alunos, é isso. Nós vimos nessa disciplina os conceitos de movimentação e distribuição, vimos a relação dessa atividade com a logística, vimos o conceito de nível de serviço, o conceito de modais de transporte, assim como os impactos de custo nas atividades de movimentação e distribuição. Uma coisa muito importante que é necessário se ter hoje com os gestores é que vocês façam uma relação entre todos os temas que vocês têm visto nas aulas e nas outras disciplinas, uma interligação entre elas para garantir a melhor tomada de decisão. Pensem que a melhor tomada de decisão não está em utilizar apenas uma ou outra variável. É necessário olhar o conjunto, ter uma visão sistêmica para garantir a melhor tomada de decisão dentro de uma organização. Boa sorte, espero que tenham gostado da disciplina e espero que nos vejamos novamente logo mais em outras oportunidades. Tchau!